Pois é, 2022 não vai ser melhor. Poxa vida, Sheila, eu já estou para baixo, você está querendo me colocar mais para baixo ainda? Não é nada disso, pessoal. O que acontece é que eu vejo todo mundo aí desesperadamente na passagem de ano, achando que tudo vai ser diferente a partir daquele dia. Pessoal, não é um simples virar de calendário que vai mudar algo na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer outra pessoa. Incessantemente eu venho aqui ensinando para vocês como construir uma carreira de destaque e mostro que essa construção da carreira de destaque, ela nada mais é do que uma viagem. A nossa vida é uma viagem, é uma jornada. E como uma viagem, a primeira coisa que nós fazemos, o primeiro passo que nós damos quando nós queremos iniciar essa trajetória é abrir o GPS e ver qual é o nosso destino. O GPS é a primeira pergunta que ele faz: qual o seu destino? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seu objetivo. Como você vai chegar em algum lugar se você não tem esse objetivo? Como você vai chegar em um destino, em uma viagem, se você não sabe para onde você vai? Então, isso é o primeiro pilar para você construir uma carreira de destaque. O segundo deles é o organizar. O que é organizar? É organizar toda a sua vida em função desse objetivo. E o orientar é o terceiro pilar, que é exatamente começar a fazer as ações direcionadas para aquele seu alvo. O que acontece e que vocês muitas vezes não percebem e faz com que vocês se percam nessa viagem é que quando nós traçamos a nossa rota, o nosso objetivo, muitas coisas nos tiram várias vezes do nosso caminho. Eu fui arrancada pelos cabelos mais de uma vez da minha trajetória que eu tracei lá atrás. E é exatamente como acontece novamente em uma viagem. Quando você vai pegar o seu carro, vai pegar a estrada para chegar no seu destino, você precisa muitas vezes parar porque está com sede para beber alguma coisa, porque está com fome para comer alguma coisa. Às vezes o pneu do carro estoura, às vezes o carro enguiça e N coisas, às vezes você não se sente bem. Enfim, N coisas podem acontecer durante essa viagem que te fazem sair da sua rota. E a vida é assim também. Muitos e muitos imprevistos acontecem na nossa trajetória, no nosso caminhar, que nos tiram desse nosso caminho. Mas o importante é que a gente volte para ele. Então, 2022 não será melhor e não vai mudar em nada se você não definir esses três pilares. O seu objetivo, organizar a sua vida em função desse objetivo e orientar as suas ações em função desse objetivo. São os três Os. É um método que eu criei para orientar arquitetos e engenheiros, para ensinar a eles como construir uma carreira de destaque. Ficar bem claro que é preciso que tenham esses três pilares e o primeiro deles é o objetivo. Você precisa saber onde você quer chegar, o que você quer para a sua vida. Isso é muito importante. Se você quer que 2022 mude, comece então a traçar essa rota agora, para que você realmente comece 2022 de uma forma estratégica, que é a palavra-chave. Nós precisamos ter estratégia. E no caso nosso de arquitetos e engenheiros, existe muito desemprego, muita gente, muito profissional desanimado, sem esperanças e sem saber qual o caminho tomar. A primeira coisa é você entender quais são as áreas com maior demanda para arquitetos e engenheiros. E atualmente ela é na perícia técnica judicial, lá no Poder Judiciário auxiliando o juiz. Inclusive muitos processos estão parados por falta de peritos.
é na área de licitação e na área de regularização de imóveis, que é uma área onde precisa sempre desses dois profissionais, tanto trabalhando dentro dos órgãos públicos, sem concurso público, através de contrato, porque os órgãos municipais, estaduais e federais precisam muito de profissionais. Nada acontece em cidades sem esses dois profissionais. Eles são absolutamente necessários para tudo. Então, essa história de que o mercado de trabalho está ruim, isso aí é pura balela. Não existe isso, mercado de trabalho para engenharia e para arquitetura não estava, não está, nem nunca estará ruim. O que acontece é que nós temos áreas com uma demanda maior e com um aquecimento maior ainda. A área de regularização de imóveis, a área de licitação, é uma área também que precisa muito desses dois profissionais, porque dentro de uma licitação de obras públicas, nada ocorre dentro desse processo sem esses dois profissionais estarem atuando desde o início lá da concepção do projeto até a fiscalização das obras quando elas começam a acontecer. Então, realmente não tem como esse processo todo ocorrer sem arquitetos e sem engenheiros. E a área de regularização de imóveis, ela está cada vez mais aquecida porque são muitos imóveis no Brasil sem estarem de forma regular, quer dizer, sem estar regularizados, sem estar legalizados, sem ter a documentação, escritura, tudo, o habite-se, tudo aquilo que é preciso para que ele esteja regularizado. E isso está cada vez mais recorrente, esse tipo de trabalho para arquitetos e engenheiros, porque as pessoas precisam, em algum momento, regularizar o seu imóvel. Seja porque se separaram e vão fazer uma divisão de bens e ele precisa estar regularizado porque vai para a venda, e uma série de outros motivos que levam a pessoa a ser obrigada a fazer essa regularização. E nessa hora, a pessoa tem que obrigatoriamente contratar ou um arquiteto ou um engenheiro para fazer todo esse processo de legalização na prefeitura da cidade. Então, esse tipo de trabalho que eu estou falando aqui, de perícia técnica judicial, licitação, regularização de imóveis, só pode ser feito por arquitetos e engenheiros. Então, aqueles empreiteiros que muitas vezes tomam as nossas obras que deveriam ser nossas e eles conseguem na concorrência ganhar porque eles jogam um preço lá embaixo e não têm formação técnica para fazer obra alguma, eles não podem entrar nessas áreas, porque para isso é preciso ter diploma, é preciso ser formado em arquitetura ou engenharia. Então, tudo isso é importante vocês entenderem, porque é nesses mercados que vocês precisam estar se preparando para conseguir realmente construir uma carreira de sucesso. E na área de obras e de projetos, que a concorrência aí é desleal e está prejudicando em muito os dois profissionais, também tem estratégias excelentes que vocês podem usar para driblar essas pessoas que estão aí entrando na nossa área sem terem atribuição técnica nem legal para isso. Essas estratégias todas eu passo para vocês dentro do curso de gestão de obras e perícia e dentro do Mega Combo treinamento também. Assim como no curso de gestão de obras e perícia, como no Mega Combo treinamento, eu passo toda essa parte de perícia para arquitetos e engenheiros, assim como toda a parte de licitação e regularização de imóveis. Assim como também tem um outro item muito importante que quase ninguém sabe, que é a questão do fracionamento de terrenos, que também tem que ser feito por arquitetos e engenheiros, e isso aí também está com a demanda cada vez maior, porque a tendência agora é a construção de imóveis menores. Então, os investidores, as pessoas que compram terrenos para investir, construir casas, para poder vender ou alugar, eles estão fracionando os terrenos para fazer imóveis menores, e esse fracionamento é um processo e é um projeto que obrigatoriamente tem que ser feito por arquitetos e engenheiros, ninguém mais. Não tem como tomarem isso da gente. Então, são áreas que vocês têm aí nas mãos de vocês com uma demanda cada vez maior. E prestem atenção, especialistas financeiros estão prevendo uma crise maior do que a que nós estamos vivendo atualmente, infelizmente. Mas a boa notícia é que essas áreas que eu acabei de falar para vocês, a de perícia técnica judicial no Poder Judiciário, licitação, regularização de imóveis,
não será atingida por essa crise, pelo contrário, ela será ainda mais aquecida. Por quê? Porque nessas áreas elas não dependem de crise financeira. Porque o Poder Judiciário, pelo contrário, ele cada vez mais vai ter demanda de problemas na justiça envolvendo obras civis e precisando de arquitetos e engenheiros como peritos, porque muita coisa foi feita errada aí durante esses últimos 30 anos, justamente por conta da corrupção, que tomou conta dos canteiros de obras públicas e fizeram obras totalmente erradas e divergentes das normas técnicas, porque o dinheiro era desviado para outros destinos. E as obras privadas também, que foram aí dominadas por esses empreiteiros que nada sabem e que não têm formação nem atribuição técnica nem legal para fazerem obras, que também fizeram muita coisa errada nesses últimos anos. Então a demanda é muito grande, não é à toa que processos estão parados no Poder Judiciário por falta de perícia. Então isso não vai, isso pelo contrário, isso vai aparecer cada vez mais esse tipo de situação. E com relação à licitação e à regularização de imóveis, a crise vai ainda mais acelerar esse processo da necessidade das pessoas regularizarem as suas casas. Por quê? Porque elas vão, de repente, em uma situação aí financeira não muito favorável, porque a crise vai afetar muita gente, vão precisar vender seus imóveis e para isso eles vão precisar regularizar e vão precisar de você, arquiteto, ou de você, engenheiro, para fazer isso. Então, apesar do título desse vídeo não ser muito animador, eu vim dizer para vocês que tem jeito sim do seu 2022 ser muito melhor se você começar a agir da forma correta. Primeiro é preciso que você lembre que aqueles bloqueios que nós temos na mente, que programaram a gente para acreditar que aquele é o caminho, como por exemplo, estudem para trabalhar em uma boa empresa, coisas desse tipo, e que te fizeram agir de acordo com a boiada, um caminho que todos pegam e que, afinal de contas, não levou você a lugar nenhum. Entendam que você pode muito mais, que você não precisa necessariamente estar seguindo esse rebanho. Você pode sair dessa trilha e alcançar objetivos muito maiores e ser muito mais do que aquilo que disseram para você que você deveria. A nossa sociedade, o nosso sistema constrói uma mentalidade na gente desde lá na escola, e até os nossos pais colocam isso na nossa cabeça porque também foram educados dessa forma, é de que dinheiro é uma coisa muito difícil de ganhar, só ricos, poucos que conseguem, que você não é capaz de fazer isso, que é melhor você estudar e trabalhar numa boa empresa já vai ser uma grande coisa. Isso tudo interessa a poucos que estão lá no topo da pirâmide social e não querem que você saia lá da base e passe a ficar lá em cima também junto com ele. O sistema, ele é todo preparado para favorecer toda essa divisão de castas e deixar você aí sempre naquele lugarzinho que você vai servir aos que estão lá em cima. Então, isso tudo foi programado no nosso cérebro. Eu duvido que você tenha ouvido em algum momento lá atrás. Seja esperta, tenha estratégia, seja empreendedor, monte o seu próprio negócio, estude educação financeira. Isso nem sequer é dado, nem na escola e nem na faculdade. Definitivamente nós não aprendemos a ganhar dinheiro, nós aprendemos somente a trabalhar como robôs. Aquilo que realmente nos leva ao crescimento, à evolução profissional, nunca nos foi passado, nem na escola e nem muito menos na faculdade. Então, 2022, antes de mais nada, comece a reprogramar o seu cérebro para acreditar em você e para traçar e descobrir o objetivo que você quer e não o que quiseram para você ou o que falaram para você que você deveria ter. Veja o que realmente você quer da sua vida. Se você quer aí ficar com o dinheiro limitado a pagar contas, viver sempre contando moedas, ou se você quer algo mais, aproveitar a vida, ter flexibilidade de horário, poder viajar, ter lazer,
com a sua família, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. Pense nisso, porque reprogramando o seu cérebro e traçando o objetivo que você escolheu, você vai sim ter um 2022 diferente dos anos anteriores que você teve, ok? Então a minha mensagem hoje foi essa, apesar do título não ser muito promissor. E não se esqueçam, Jesus, quando ensinou a gente a ter fé nele, ele estava nos ensinando a acreditar em nós mesmos. Portanto, tenha fé nele e acredite em você.